Olá a todos! Para quem assistiu os outros vídeos, gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal, deixe a sua sugestão de tema, o seu comentário, a sua crítica, que isso me ajuda a crescer cada vez mais. Gente, hoje eu venho mais uma vez com um tema bombástico e que foi o mais pedido de todos, que é a mitologia grega e a sua influência na vida da mulher e do homem na atualidade. Então, como que esses mitos gregos traz uma influência hoje na nossa vida? Então é possível a gente perceber que a mitologia grega ela está mais presente na nossa vida do que a gente pode imaginar. Ela está presente na arte, então é possível nós encontrarmos pinturas, esculturas que retratam tragédias gregas, que retratam os perfis dos deuses gregos. Música, quem gosta do Legião Urbana já ouviu com certeza aquela música Perfeição, que o Legião cantou, vamos celebrar Eros e Thanatos, Perséfone e Hades. Então a mitologia grega presente na música, em filmes, em novelas, em séries, em histórias em quadrinhos, em contos de fada. Então, enfim, a mitologia grega ela está muito presente na nossa vida, e na mitologia grega ela vai ajudar no trabalho clínico nós a trazermos esses conteúdos inconscientes para a consciência e de uma forma muito didática a pessoa entender. Então, a partir do momento que eu trago esse mito, existe uma identificação, né, com as características da pessoa. Eu trago esse mito, a gente trabalha a história e você consegue identificar, né, características do mito com as da pessoa, é muito didático, tem como a pessoa visualizar isso e a partir desse momento nós trabalharmos, né, com outras técnicas essas transformações de personalidade. E os deuses gregos, eles inspiram comportamentos, atitudes em relação a nós, mulheres, e aos homens na atualidade. É uma coisa, então, é atemporal, não existe um tempo cronológico. A gente diz que é arquetípico. Os mitos gregos influenciaram e sempre irão influenciar os nossos perfis de personalidade e comportamentos e atitudes. Aí, com certeza, muitas pessoas estão pensando em relação à identidade de gênero. Gente, é a mesma coisa. Conforme o gênero que a pessoa se identificar, ela vai buscar a deusa ou o deus que rege ela. É muito simples, não tem diferença nenhuma. E por que que a gente utiliza a mitologia grega para identificar esses perfis de personalidade? Porque assim, a sociedade, ela tende a nos massificar, ela tende a nos rotular, ela tende a fazer com que nós desenvolvamos falsos eu para nos sentirmos aceitos socialmente, para agradar essa sociedade. Conforme nós criamos máscaras, né, que eu já falei no vídeo passado, quem não assistiu, volta lá e assista o vídeo da semana passada. Então a tendência, muitas vezes, é as pessoas criar máscaras sociais para agradar a sociedade, para se sentir aceito. Porém, tem um custo, né? E é alto, tem um valor alto. A pessoa, ela se afasta daquilo que ela é e com o tempo ela passa a adoecer. E conforme nós utilizamos esses mitos gregos na clínica, é possível fazer com que a pessoa se identifique com aquelas características, aceite a sua essência e a partir disso a gente começa a trabalhar essa transformação de traços de personalidade. Então vamos para o que interessa, que é conhecer as deusas. Hoje eu trago a Ártemis e a Atena, porque são deusas que representam a independência. Então, quem foi a Ártemis? Rapidamente eu vou trazer a historinha dela para a gente conseguir depois entender. A Ártemis, ela era filha do Zeus e da Leto, irmã gêmea do deus Apolo. A Ártemis, ela nasceu segundos antes do Apolo, então ela era considerada a irmã mais velha e por isso a tendência dela era proteger esse irmão. A Ártemis, ela era uma deusa casta, né, uma deusa virgem, e ela fez um pedido ao pai. Ela era filha e o Zeus atendeu ao pedido da filha querida e fez com que ela nunca precisasse se casar para não ter que abdicar do tempo dela ao casamento. Então, ela como uma protetora dos animais, da natureza, do meio ambiente, protetora das gestantes, né, e das parturientes. Então, ela protegia as gestantes, mas ela nunca foi uma gestante. Ela decidiu não se casar para poder dedicar o tempo dela
né, em relação a essas causas. Então, quem for se identificando, vai deixando um comentário aí, a mulherada aí independente. Porém, a Ártemis conheceu o Órion, que era um homem, né, um gigante, na verdade, que vivia nas águas. Mas era um amor, assim, fraternal, uma coisa meio amizade colorida, não era um amor erótico, nada. O Apolo, o irmão gêmeo, sentiu o ciúme dessa irmã e propôs um desafio para ela. E a Ártemis, ela é movida a desafios e ela é muito competitiva e ela aceitou. Então, como uma boa arqueira, ela aceitou o desafio do irmão, que era o quê? Acertar uma flecha num alvo que estivesse lá no meio do oceano. Ela foi e acertou. Só que esse alvo era o Órion e ela acabou matando ele. E ela ficou desesperada, ela chorou por vários dias e noites e para recompensar ele, ela transformou ele na constelação de Órion. Quem é a deusa Ártemis? Ela é simbolizada pela lua, é a deusa da caça, a deusa que protege o meio ambiente, que protege a natureza, que gosta de viver na natureza, a viver na civilização. Ela é protetora dos animais, no entanto que imagens que a gente encontra da deusa Ártemis, ela está sempre junto com um animal. Ela é protetora das gestantes e das parturientes, apesar de nunca ter sido mãe. Ela é uma deusa que gosta de viver livre. Ela é uma deusa independente. E muitas vezes ela acaba assustando os homens por essa atitude dela de liberdade e de solidão. Ela é uma deusa casta, porque ela nunca se envolveu eroticamente com um homem, por isso que fala uma deusa virgem. E também ela é a deusa das formas perfeitas. Por ser uma guerreira, ela era a deusa das formas perfeitas, uma deusa atlética, muito preocupada com as formas físicas. E quem é a mulher Ártemis, né? Então, qual a influência dessa deusa Ártemis na mulher da atualidade? Então, são mulheres que gostam da solidão, mulheres independentes, mulheres que trabalham, mulheres que gostam de estudar e que muitas vezes optam por não se casar e por não ter filhos. Porque para ela acaba sendo uma pressão, ela não quer assumir aquele compromisso do lar, de ser esposa, de ser mãe, de ter que deixar de trabalhar para tirar uma licença maternidade porque ela tem que cuidar de um bebê, ou ela tem que fazer almoço, fazer janta para o marido, cuidar de uma casa. Então ela opta por viver sozinha porque aí ela tem tempo para se dedicar a si própria. A partir do momento que ela encontrar um homem compatível, vai ser um casamento muito bom, porque a mulher Ártemis, ela é fiel e ela é muito dedicada à família. Então vai ser aquela esposa que vai cuidar muito bem do marido, muito bem da casa. Se ela vir a ter filho, educar muito bem esses filhos, porém educar para independência. Então ela vai educar aquele filho para ser independente. Então, aquele filho tá com fome e tal, mãe, eu quero tal coisa, ó, tem na geladeira, esquenta no micro-ondas, tem isso, tem aquilo, se vira. É aquela mãe assim, não é aquela mãe que vai lá colocar a mesa, colocar a comida no prato, esquentar o leite. Não, filho, ó, já tem condições, se vira, vai ser assim. Então, aquela mãe que educa o filho pro mundo, para ser independente. Então, esse casamento precisa, se acontecer esse casamento, precisa ser respeitado duas coisas na mulher Ártemis: a sua independência e os momentos dela de solidão. Então vai ser aquela mulher que ela vai necessitar de ter o seu próprio canto, o seu ambiente ali, onde ela tem a sua privacidade, a sua individualidade, que ela vai estar ali lendo o seu livro de boa e ninguém me atrapalha, senão aí tem. Porque ela é isso que, para dar certo com a mulher Ártemis, o homem ele precisa ser maduro afetivamente e seguro. Não vem esse negócio de homem ciumento, dando piti, surtando. Ela já é muito racional, ela já é muito logos, então não precisa de ladainha. Porque se o homem não for um homem forte e maduro, ela vai fazer ele de gato e sapato. Como ela nasceu, né, segundos antes do Apolo e ela era considerada a irmã mais velha, ela fazia o irmão também de gato e sapato. Então, se o homem for um homem mais sensível, um homem mais bonzinho, coitado, tá ferrado na mão da Ártemis. Então, como ela é uma deusa guerreira, ela também precisa de um guerreiro, que aí, ó, dá um par perfeito. Então, a mulher Ártemis é aquela mulher que adora planta,
animais, sempre vai estar ali rodeada de bicho, que se for possível ela vai morar num sítio, num bairro mais afastado, onde não tenha barulho, muito movimento. Ela é muito preocupada com a forma física, então é aquela mulher que vai estar sempre na academia, vai andar de bicicleta, vai correr, vai caminhar, vai praticar alguma atividade física ou esporte, porque então o que a deusa Ártemis nos ensina? A sermos livres, sem rótulos, sem massificações, sem sexismo, sem aquele negócio, o homem faz isso, mulher faz aquilo. Por isso que se ela encontrar um homem machista que vem e fale, ó, o homem é o chefe da casa, o homem faz isso, ó, tchau filho, ela já, ó, cai fora. Ela cai fora, não vem com esse negócio de meninas usam rosa, meninos usam azul, que pra ela não dá certo. Ela é muito independente, ela é cabeça feita, então não vem com essa ladainha. Então, ela nos ensina a sermos livres de rótulos, de preconceitos, de estereótipos, nos ensina a sermos independentes, a nos conectarmos com nós próprios, com a nossa essência, a nos conhecer. Ela nos ensina a termos contato com a natureza, a cozinhar nossa própria comida, então ela prefere cozinhar ali a comidinha dela, um fast food, a cultivar nossas plantinhas, a gostar dos animais, a cuidar dos animais, a ter esse contato com o nosso eu.